Beleza, pessoal. Primeiramente, sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos falar agora sobre um probleminha chamado problema das torneiras. É muito sutil aqui um pouco a diferença e muita gente confunde esse tipo de questão com as questões de regra de 3. Mas aqui não é uma questão de regra de 3. E aí nós vamos tentar identificar primeiro quando é que acontece esse tipo de problema, que eu chamar de problema das torneiras. É o seguinte, bora supor que eu coloque duas ou mais pessoas ou duas ou mais máquinas, né? Então, duas ou mais máquinas ou duas ou mais pessoas com eficiências diferentes e, no caso, trabalhando juntos, para trabalhar juntos. Observa que tem que trabalhar juntos, tá? Por exemplo, eu vou supor o seguinte, que eu demoro para, sei lá, capinar um terreno. Eu demoro 2 dias para capinar um terreno. E tem um amigo meu que demora meio dia. E aí, se nós dois formos trabalhar juntos, em quanto tempo que o terreno vai estar limpo? Então, observa que nesse momento é o mesmo serviço que está sendo feito. Eu faço num tempo, ele faz em outro. Ou seja, nós temos eficiências diferentes. Mas nós vamos trabalhar juntos. E aí, se a questão colocar para trabalhar juntos, aí a questão é uma questão de problema das torneiras. E aí é o seguinte, ó. Para nas torneiras eu vou dizer o seguinte, que para fazer o mesmo serviço, um sobre o tempo dessas pessoas juntas, ou das máquinas, enfim, é igual a um sobre o tempo que a primeira faria esse mesmo serviço sozinha, mais um sobre o tempo que a segunda faria o tempo sozinho, mais... E assim vai, quantas tiverem. Sempre o inverso do tempo. Beleza? Essa fórmula eu chamo ela de fórmula das torneiras, tudo bem? Pega aqui alguns exemplos de questões. Essa primeira aqui, ó, ela diz assim: uma piscina possui duas bombas ligadas a ela. A primeira bomba, funcionando sozinha, esvazia a piscina em 2 horas. A segunda bomba, também funcionando sozinha, esvazia a piscina em 3 horas. Caso as duas bombas sejam ligadas juntas, mantendo o mesmo regime de funcionamento, a piscina será esvaziada quanto? Ó, a primeira esvazia em 2 horas, a segunda esvazia em 3 horas. Bora colocar para trabalhar juntas. Em quanto tempo vão terminar juntas? Ou seja, um sobre o tempo delas juntas é igual a um sobre o tempo da primeira mais um sobre o tempo da segunda. Daqui, ó, um sobre o tempo delas juntas, MMC entre 2 e 3 é o quê? É 6 dividido para 2 dá 3, dividido para 3 dá 2. Então, basicamente, um sobre o tempo delas juntas vai dar 5 sobre 6. Só joguei na fórmula. Agora, para poder finalizar, eu inverto. Vai ficar T igual 5, igual 6 sobre 5, né? Porque eu estou invertendo. 6 sobre 5, que dá 1,2 horas. 1,2 horas, letra B. Toma cuidado que se tiver horas e minutos, 1,2 horas equivale a 1 hora e 12 minutos, tá bom? E não 1 hora e 20 minutos, né? Mas aqui tá como número decimal mesmo, 1,2, então tá respondido. Olha esse outro problema aqui. Três torneiras X, Y e Z abertas simultaneamente enchem um tanque em 3 horas. Então elas juntas enchem em 3 horas. Cada uma das torneiras tem as vazão constante sozinhas encherem X, 8 e 6 horas, respectivamente. Nessas condições, qual é o valor de X? Ó, eu sei que 1 sobre o tempo delas juntas vai ser igual a 1 sobre o tempo da primeira, mais 1 sobre o tempo da segunda, mais 1 sobre o tempo da terceira. O tempo delas juntas, a questão deu é 3 horas. O tempo da primeira, ela não deu, chamou de X. O tempo da segunda deu 8. E o tempo da terceira, 6. Agora, ó, só para encontrar esse valor de X, eu vou deixar isolado aqui, assim, ó. 1 sobre X é igual a 1 sobre 3 menos 1 sobre 8 menos 1 sobre 6. Só passei para o outro lado subtraindo. MMC em 3, 8 e 6 é 24. 24 por 3 dá 8. 24 por 8 é 3. 24 por 6 é 4. Então, basicamente, eu tenho aqui 8 menos 7, 1. Então, ó, eu tenho que 1 sobre x é igual a 1 sobre 24. Ou seja, x só pode ser 24, que é o que está em qual letra? É o que está na letra D de dado, tá bom? Então, letra D de dado
é o gabarito dessa questão. Ele deu o tempo delas juntas, aí só não deu o tempo de uma delas. Então, substituí na fórmula, achei o x tranquilamente. Só um detalhe para esse tipo de questão aqui, ó. Ela diz assim: um tanque possui duas torneiras, sendo uma de entrada que o enche em 5 horas e outra de saída. Ou seja, eles não estão fazendo o mesmo serviço. Um está enchendo, o outro está secando. A que seca, seca em 7 horas. Supondo que esse tanque esteja totalmente vazio e que as torneiras sejam abertas ao mesmo tempo às 15 horas, então ele ficará totalmente cheio que horas? Aí é o seguinte, ó, as duas vão trabalhando juntas. 1 sobre o tempo delas juntas é igual a 1 sobre o tempo da primeira mais 1 sobre o tempo da segunda. Ocorre que a segunda está atrapalhando. Quando isso acontece, eu não coloco mais. Eu coloco o que então, professor? Eu não coloco mais, eu coloco o quê? Tu coloca o menos. A segunda está atrapalhando. Então, toda vez que tiver um atrapalhando o processo, eu coloco, no caso, subtraindo. Então, 1 sobre esse tempo delas juntas vai ser 1 sobre 5 menos 1 sobre 7. Vou tirar o MMC, vou jogar para cá para poder terminar a questão. 1 sobre o tempo delas juntas, MC entre 7 e 5 é 35, vai ficar 7 menos 5. E aí, basicamente, eu tenho que 1 sobre o tempo delas juntas, 1 sobre o tempo delas juntas, é 2 sobre 35. Inverte de um lado e inverte do outro, o tempo delas juntas vai dar 35 sobre 2, que nada mais é do que 17,5, ou seja, 17 horas e 30 minutos. 17 horas e 30 minutos. É o intervalo de tempo, tá, gente? Isso aqui é o intervalo de tempo. A questão diz que isso tudo iniciou-se às 15 horas. Às 15 horas. E esse 17h30 é o intervalo de tempo, ou seja, mais 17 horas e 30 minutos vai dar o horário que eles vai concluir o serviço aí. Ou seja, se eu pegar 15 horas e adicionar 17 horas e 30 minutos, vai passar para outro dia e vai dar o quê? Às 8 horas e 30 minutos, né? Que é a letra A de amor, tá bom? Então, 8 horas e 30 minutos do dia seguinte, nesse caso, né? Que vai terminar esse serviço, beleza? Então, esse probleminha das torneiras é um problema muito bacaninha, muito interessante que a gente tenha conhecimento dele, tá bom? E que a gente pratique questões, eu vou deixar alguns aqui para vocês praticarem, que é um conteúdo que muitas vezes confunde com regra 3, mas tem suas peculiaridades e é importante que a gente faça alguns exercícios, tá bom? Tchau, tchau.